A salvação é somente pela fé sem necessidade das boas obras, como afirmam os protestantes. Martinho Lutero, querendo evitar a importância de se fazer boas obras, promoveu a ideia de que apenas a fé é responsável pela salvação. Segundo esta lógica, basta a pessoa ter fé em Jesus Cristo e ficar de braços cruzados ou deitado em uma cama confortavelmente, só vivendo de bênçãos e esperando o dia do arrebatamento. A Igreja, porém, sempre ensinou que a fé, a esperança e o amor, caridade, são necessários para a salvação. Pois a fé é concreta e não algo meramente subjetivo, baseada somente em emoções e sentimentos. O único lugar em que a expressão apenas a fé aparece na Bíblia está em Tiago 2, 24, onde o autor declara que Abraão não foi salvo apenas por sua fé. Na verdade, os protestantes ainda não conseguiram superar o ensino básico sobre as boas obras da fé, não da lei, necessárias à salvação, e sempre colocam a passagem abaixo de forma incompleta. Confundem obras da lei, criticadas por São Paulo, com as obras de misericórdia que confirmam os eleitos de Deus, confirme em Mateus 25, 31 a 46. A justificação pela fé e já não mais pelas obras da lei. Então, de sua morte e da expiação, deriva-se outra grande verdade, que é a justificação pela fé e obras da fé, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, conforme foi assinado o acordo entre católicos e luteranos baseados na passagem abaixo depois de séculos de embates teológicos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 4-10. Expiação e justificação pela fé e obras da fé são as grandes verdades dogmáticas da Igreja. Claro que também, junto com a morte, está a ressurreição. A ressurreição integral, com espírito, alma e corpo, do Senhor Jesus. Ele não ressuscitou só em espírito. Hoje em dia, alguns enfatizam que ele se tornou espírito, como se ele tivesse desaparecido como homem. Mas ele é homem, ele ressuscitou como homem. Inclusive quis conservar as cicatrizes, para que não houvesse dúvida. De onde tem estas feridas? Com elas fui ferido na casa dos meus amigos. Ele conservou as suas cicatrizes. Ele já sabia que Tomé ia dizer isto: se não colocar o meu dedo em suas chagas, não vou crer. Então, conservou-as, como uma grande honra. Aí está a essência: você tem ressurreição, ascensão, derramamento do Espírito. Essas são grandes verdades dogmáticas essenciais, e de cada uma dessas verdades, a Igreja obtém imensos benefícios. Vejamos em destaque a passagem completa que desmascara os protestantes, Efésios 2,8-10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma vez que você protestante venha a considerar que todos estão salvos independentemente de denominação e do Cristo que cada grupo segue em cada igreja, poderíamos dizer que o importante para a salvação é tão e somente o rótulo protestante e ter fé em Jesus Cristo independente das boas obras. Pois Lutero dizia: crer no Senhor Jesus e podes pecar à vontade, pois uma vez salvo, salvo para sempre.
O protestante diz praticamente que as obras não servem para nada. Lutero disse que o texto de Tiago é palha morta. O que Jesus quis dizer em relação às obras que acompanham os salvos em Mateus 25, 35: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Você realmente acredita que as obras não servem para nada? 1. As obras cristãs têm méritos salvíficos. Filipenses 2, 12, 2 Coríntios 5,10, Romanos 2,6, Mateus 25, 32, 46, Gálatas 6, 6, 10. 2. Devemos fazer o desejo de Deus. Lucas 6,46, Mateus 7, 21, 19,16, 21, 1 Timóteo 5, 8. 3. Devemos guardar os mandamentos. 1 João 2, 3, 4, 3, 24, 5, 3. 4. As boas obras obtêm o perdão dos pecados. Tiago 5, 20. 5. Que proveito tem a fé sem as obras? Tiago 2,14, 26. 6. São Paulo se autodisciplina para evitar perder a salvação. 1 Coríntios 9, 27. 7. O demônio também crê em Deus e treme, mas não pratica as boas obras, portanto, somente a fé não salva. Tiago 2,19. Jesus disse: quando acendemos uma vela, colocamo-la, não debaixo da mesa, mas sobre o castiçal, para que ela ilumine a todos que estão em casa. Assim também deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,14. Portanto, aquele que evita o mal e procura praticar o bem por amor de Deus, esse ilumina os outros. Quem não se esforça por evitar o mal, vive na escuridão e espalha a escuridão. Por fim, a promessa de Cristo é dirigida àqueles que combinaram a fé com as boas obras. Vinde benditos do meu Pai, tive fome e me deste de beber, nu e me vestistes, preso e fostes me visitar, estrangeiro e me acolhestes. Mateus 25, 31, 46. Você, caro protestante, realmente acredita que a assistência aos mais necessitados não é sinal de salvação, bem como de amor e caridade ao próximo, fazendo sem esperar nada em troca? Depois de todos estes esclarecimentos, será que insistir na teimosia da salvação somente pela fé sem as boas obras, não é mero orgulho caprichoso? Bem como também saber que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo e mesmo assim não querer entrar e perseverar nela. Será que neste caso não se comete o mesmo pecado de Satanás? Que sabe quem é Deus, mas mesmo assim não se rende a ele. O Espírito Santo foi revelando à Igreja, com a mesma palavra de sempre, a mesma Bíblia de sempre. A Igreja Católica é que confirmou os atuais livros tanto do Antigo como Novo Testamento. Mas, cada vez, ele vai abrindo mais, primeiro a respeito do próprio Deus e a respeito de Cristo, porque é por meio de Cristo que conhecemos a Deus, é por meio de Cristo que conhecemos o homem, é por meio de Cristo que conhecemos a salvação e é por meio de Cristo que conhecemos a Igreja e o reino e o propósito eterno de Deus. Todas estas coisas estão integradas em uma ordem lógica que vem da eternidade e que vai até a eternidade, e que assim foram ensinadas pelo Espírito Santo conforme o seu ministério, ao longo de 21 séculos de história eclesiástica. O Espírito Santo enfatizando estas coisas, porque era necessário que primeiro houvesse algumas coisas que fossem clareadas, para que sobre elas o Espírito pudesse nos ajudar a dar um passo mais à frente. Então, irmãos, digamos que a história da Igreja se recapitula na revelação final que a Igreja do fim tem que levar. Porque diz a palavra de Deus que o melhor está por vir, pois como nas bodas de Cã, Deus sempre serve o melhor vinho no final e não no começo. Porque os patriarcas trabalharam para nós, Moisés trabalhou para nós, Josué, os juízes, os reis, os profetas,
todo o Israel trabalhou para nós. Os apóstolos trabalharam para nós. Nós estamos sobre os ensinos dos apóstolos e primeiros cristãos, sobre os ombros da patrística e dos escolásticos, sobre os ombros dos grandes missionários, e se enxergamos hoje mais que nossos irmãos do passado é porque estamos nos ombros de gigantes da fé. Todo o trabalho do Espírito ao longo de 21 séculos, era para nos passar isso. Todo esse depósito. Somos herdeiros dele. Foi mastigado por longos séculos. Às vezes, um assunto necessitava de 4 séculos de mastigação para ficar decantado no coração da Igreja para poder o Espírito Santo passar a um ponto seguinte. Somos os herdeiros de toda essa riqueza, de todo esse processo. Se o depósito de Deus era grande no princípio, quando não tinha sido digerido, imagine agora que foi digerido por 21 séculos de história da Igreja. Quantos irmãos tratando de mastigar por um lado e pelo outro, e clarear e conversar, para que fosse chegando a nós algo mais definido, mais decantado, mais claro, mais lúcido. Estamos nos ombros deles, devemos a eles gratidão e respeito, mas cada geração tem que ser fiel à sua própria missão. Nós devemos, sobre os ombros dos nossos irmãos, dar um testemunho autêntico da fé às próximas gerações também, para que elas sejam gratas a nós sabendo que tudo é graça, pois assim nos revela as Escrituras. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o devido crescimento, 1 Coríntios 3, 6. Pensem nisto, meus amados. Existem pouquíssimas pessoas neste mundo que realmente odeiam cegamente a Igreja Católica, mas infelizmente há milhões que odeiam o que eles pensam ser a Igreja Católica. Fulton J. Sheen. Retirado do blog, o Beracash. http://beracash.blogspot.com/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.